Olá, amigos. Estamos começando aqui o nosso podcast, episódio número 2 do Ponto de Vista. Aqui, personalidades políticas, personalidades artísticas, pessoas que fazem a diferença no dia a dia, sempre são convidadas para vir dar a sua opinião e falar o que elas pensam ou sugerem a respeito de algo. Eu quero também te convidar para estar se inscrevendo no nosso canal, compartilhando o nosso conteúdo, seguindo as nossas redes sociais, comentando, curtindo, porque o seu ponto de vista também é importante. E hoje, o nosso episódio número 2, eu tenho o prazer de receber aqui um grande político que também é hoje um dos maiores fenômenos do cenário político brasileiro. Eu estou falando do Cleitinho, que hoje é senador, mas que começou a sua trajetória recente, que se elegeu vereador por Divinópolis em 2016, em 2018 deputado estadual e agora é senador. Foi votado com mais de 4 milhões de votos em Minas Gerais e é considerado um dos grandes fenômenos da política brasileira, por causa da sua forma irreverente, honesta, sincera e direta de tratar os assuntos que são relacionados à nossa política. Cleitinho, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, Júlio, pela oportunidade de estar aqui e pode ficar à vontade em perguntar, em questionar, tá aqui é para poder conversar e poder esclarecer também e para quem não me conhece ainda poder conhecer. Com certeza. Senador, hoje nós estamos vivendo um momento na política que veio pós uma eleição conturbada, um país dividido, um cenário onde teve muitos embates, muita discórdia, muita confusão. E tudo isso nos leva para uma direção que não é boa para o país, não é boa para a nossa vida, e nada nos enobrece e nem nos faz progredir. Qual que é a sua mensagem hoje como senador, como uma das pessoas influentes e importantes do nosso país, para as pessoas hoje que estão dentro desse combate, desse revanchismo? Eu acho que a gente tem que sempre poder debater ideias, né? Mas essa situação dessa divisão que o país é um só, né? Então o barco é um só. Então a gente tem que agora estar unido. Eu posso falar que não foi o presidente que eu apoiei, mas ele é o presidente hoje. Vou cobrar, vou fiscalizar o que tiver dentro da minha possibilidade de senador para fazer isso, mas jamais vou querer atrapalhar meu país. Então, eu quero o melhor para o meu país. E eu, como senador, estarei representando todo mundo, que eu tenho isso comigo, Júlio. Quem não votou em mim também paga meu salário. Uma coisa que eu tenho nos meus mandatos é vergonha na cara. Isso eu tenho desde quando eu entrei na política, de entender que todos, divinopolitano, mineiro e brasileiro, que paga meu salário, é meu patrão, eu tenho que trabalhar para todos. Então, nesse sentido, eu sei que eu vou trabalhar para todos, inclusive para quem não votou em mim. Sabe, as pautas que são justas e é do bem comum, eu vou estar sempre defendendo. Quando você iniciou na primeira disputa sua para vereador, você imaginava uma trajetória assim tão proveitosa, tão profícua? Quando eu comecei para vereador, eu só queria fazer meu mandato, nunca pensei em ser deputado. Então, assim, comecei a fazer o trabalho que a função de vereador manda fazer. Eu acho que é isso que eu fiquei muito conhecido dentro da cidade também. Aí comecei a ficar conhecido fora da cidade, dentro do estado, de mostrar a atribuição do vereador. E muitas das vezes, o vereador, que a função dele é de fiscalizar o executivo, a gente não via fazendo isso. Então, eu comecei a mostrar o que é a função de vereador. E algumas pessoas, isso aí até hoje ainda eu faço como deputado e agora senador. Isso ainda incomoda algumas pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem o que é uma função. Então, acho que a gente está querendo aparecer, que a gente está falando demais, mas a maior função do legislativo, no caso do parlamento, que são vereadores, deputados, senadores, é a função de fiscalização. E eu acho que o maior projeto que a gente tem para esse país, já que esse país sempre falaram isso, Júlio, que o país foi roubado, que o país é muito dinheiro que é jogado fora, é desperdício de dinheiro, então é fiscalização, é fiscalizar o dinheiro público. Então acho que isso que me deu uma ascensão muito grande como vereador, que eu comecei a fazer isso, e às vezes as pessoas acham que a gente está perseguindo alguém ou está querendo, não é nada disso, a gente está só fazendo a função que manda a gente fazer, que é de cobrar. Então, assim, eu não importo. Hoje mesmo eu estava com um eleitor meu aqui que ele não gostou de um posicionamento que eu falei e veio me questionar. Então, assim, ele está mais do que certo em me questionar e votou em mim. Então, assim, eu tô mais do que fazendo a minha função, que é de cobrar. A população me colocou que foi para isso. Então, assim, na época lá de vereador, eu nem pensava nessa situação, assim, que
que eu ia me tornar um senador hoje. Fiz um trabalho de fiscalização lá para fazer meu mandato de vereador. Só que eu fiquei muito conhecido, comecei a ficar muito conhecido fora de Divinópolis. Comecei a ficar conhecido dentro do estado. E o próprio estado, a população, começou a me pedir para vir candidato a deputado estadual. Entendi. Na sua passagem pela Assembleia, você também fez o trabalho nessa mesma pauta, nesse mesmo direcionamento. E graças a esse bom trabalho que você fez, você conseguiu chegar a senador com essa votação super expressiva. Na Assembleia, quais foram as dificuldades que você encontrou? É muito complicado ser deputado estadual também? Tem nada de complicado, nem ser vereador, nem ser Eu deputado. falo no sentido assim, de você querer ter uma ideia de colocar um projeto para ser votado e não conseguir. Isso Você acontece você muito. querer mudar alguma coisa e não ser a maioria. Ali são 77, então ali tem pessoas que têm uma ideologia diferente da gente, pensa diferente da gente, só que é a arte da convivência, a política tem isso, a política é a arte da articulação também, de conviver. Então, eu acho que eu fui convivendo com os deputados também, eles foi conhecendo meu lado também. Todas as propostas que eu fiz ali, é que eu falo também, proposta que foi pro bem comum, foi uma proposta do coletivo, nunca foi proposta de querer beneficiar alguém, não, sempre foi por Minas Gerais, e com isso eu comecei a ter um respeito com os deputados também, que os deputados viram que eu tô ali fazendo um trabalho sério, eu nunca desrespeitei ninguém, nenhum deputado, né? Eu vejo muita gente falando isso comigo, sabe, Júlio? Eu falava isso como era vereador, quando era deputado. Esse cara vai ser caçado, esse cara vai entrar na questão da comissão de ética, com decoro parlamentar, mas sempre me dei muito bem com os vereadores aqui da cidade e com os deputados agora. E vou fazer isso também com os senadores. Eu cobro da questão política, da questão do sistema. Então, assim, eles começaram a ver isso, começaram a me respeitar. Tanto que eu tive projetos aprovados lá, todos os projetos meus que foram aprovados, nenhum deputado votou contra. Todos votaram favorável. Isso foi importante, né? É. Dentro do contexto agora do Senado, você é oposição, mas é lógico que vai ser uma oposição responsável. Com certeza. Com certeza, porque não adianta ser, igual nós já vimos muitas vezes, a pessoa é oposição e pelo simples fato de ser oposição, ela faz tudo para Atrapalhar. atrapalhar. Aí não Então, quer o progresso do país. não, E eu quero o progresso do país. Então, se propor coisa que é bom, igual eu até ouvi o Haddad dizendo que vai vir com a proposta da reforma tributária, que já vem. Quantos governos vêm falando disso, né? E a reforma tributária é importante para o país. E se ela for coerente, a reforma tributária, e for justa, com certeza a gente vai ajudar. Então, o que eu falei, eu jamais vou atrapalhar. Agora, que eu vou fiscalizar, isso aí eu vou, é fato. entendi. A respeito também do presidente lá, o presidente Lula. Você já teve com ele alguma Não, vez? nunca tive Depois com desses ele. dias agora? Não conheço ainda pessoalmente, não. Não tive com ele Com ainda. o Bolsonaro você teve? Com o Bolsonaro eu tive muito com ele na campanha, porque o Bolsonaro me apoiou na minha campanha de senador, eu apoiei ele também para presidente, mas com o Lula ainda não tive ainda não. Entendi. Depois do resultado da eleição você teve Não tive com ele não. Não teve também não, Não. né? Agora, essa rotina sua agora, Brasília, Belo Horizonte, Divinópolis, e vai ter que rodar o Brasil todo, às vezes tem comissões que você vai ser convocado aí até para o Pode. exterior também, para estar fazendo o seu trabalho. A né? representatividade, né? A representatividade como senador. Voltando agora para a eleição, foi muito questionado a questão do voto. Queria voto auditado, não queria. Qual que é a sua visão sobre o voto auditado? Eu acho que se pode melhorar a eleição, deixar ela mais transparente, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu estava como deputado estadual, essa proposta teve no Congresso Nacional, né? Os deputados federais derrubaram, né? Não teve a maioria para votar, mas se eu tivesse só para votar, eu votava favorável, porque eu acho que quanto mais você puder trazer transparência para a eleição, eu não vejo problema nenhum nisso, ela traz transparência. Eu, nesse ponto aqui, se eu tivesse para votar, eu votava favorável. Votaria favorável. Então você pensa que o que for para evoluir, você tá junto. Com certeza. Porque eu tô com mandato agora. Se o meu mandato pode evoluir, qual que é o problema do meu mandato evoluir? Eu posso evoluir. Eu tenho uma oportunidade de estudar para poder evoluir mais. Qual que é o problema disso? Eu posso me tornar ter um mandato melhor. Então, quanto mais evoluir, é melhor. É importante essa pauta ser avaliada e ajustada, porque, por exemplo, esses ataques que ocorreram agora em Brasília, eles vêm muito disso, né? Porque veio da desconfiança que gerou no resultado da eleição, aí o descontentamento de um lado que perdeu a eleição, e o outro lado
ficou satisfeito, um ficou. É normal. No jogo, sempre alguém vai ganhar, o outro vai perder. E na política não é diferente. Então, muito do que aconteceu lá agora foi isso. Em relação aos ataques, qual que é o seu posicionamento? Não, eu acho que essa situação eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Mulher não tem que atacar a democracia, não. E essas pessoas que fizeram isso, que a baderna que fez lá, a quebradeira que teve lá, tem que ser punido. E é fato. Agora, se teve inocentes ali que estavam ali, que reveja isso, porque inocentes também não pode pagar pelos pecadores, não. Até porque a Constituição é bem clara. Todo mundo tem o direito de se manifestar. E todos os governos que passaram, ou do Bolsonaro, ou que teve do Temer, da Dilma, todos se manifestaram também, desde que seja pacífico. E ordeira não tem problema nenhum. Agora, situações como aquela que é entrar dentro do Congresso e quebrar tudo lá dentro, ali você vê que tem. Eu tava vendo até matéria já e vi filmagem. Tem bandido ali dentro ali. Ali não é patriota, ali não é. Ali tinha pessoas que estão ali que tem que ser presa mesmo e tem que pagar pelo crime que fez. Agora, se tiver pessoas que foi com o intuito de fazer a manifestação, que a vida inteira sempre teve manifestação que seja pacífica, e aí inocentes podem pagar pelos pecadores, não. Eu falo na questão da manifestação que fosse de não invadir, de não de entrar. Que eu acho que tinha QG, não sei se em Brasília tinha alguns QGs e parece que pegou até pessoas que estavam nesse QG, que não estavam nem lá na hora do Congresso Nacional. Então, assim, isso tem que. Mas está tendo a investigação e vai apurar quem que errou mesmo e que quem tiver errado mesmo que pague por isso. Hoje, Divinópolis está com a representatividade política maior do que teve nos últimos tempos. Como que você vê essa representatividade hoje? Excelente. Com você, com o Eduardo, com a Lohana. Com certeza. E mais ainda o Domingos Sávio, que é deputado federal. Deputado um federal. Senador, dois deputados estaduais e um federal. Eu acho que em Divinópolis nunca teve. Não, nunca teve. Então assim, por mais que possa ter ideologias diferentes, mas uma tem que ser igual, de olhar para Divinópolis. Então, para olhar para Divinópolis, a gente tem que estar unido para poder fazer de tudo aqui para trazer recursos para cá, para trazer recursos para a região. E até porque Divinópolis também, ela representa aqui o Centro-Oeste, né? Ela é a referência aqui dentro do Cidade Polo. Isso, do Centro-Oeste. Então, assim, tudo que acontece de bom aqui respinga nos outros municípios também. Então, que a gente possa fazer também por Divinópolis, por toda a região. E que a gente possa estar unido para isso. Né? A ideologia, cada um tem uma, a gente tem que respeitar, mas a questão o propósito de Divinópolis a gente tem que estar junto e unido nisso aí. Isso é importante porque muito se fala, às vezes, hoje espalha fake news, espalha muita coisa que não é verdade e maldosamente, né? Tem muita maldade nisso. De que hoje os políticos de Divinópolis são desunidos, que não andam junto e tal. Só que, na verdade, não é nem por Divinópolis, é por Minas Gerais, pela região. Tem que ter esse consenso que você está falando, e você, como uma representação máxima, com um cargo mais alto, dando essa direção, é importante para que as pessoas entendam que está vindo também de cima, né? Tanto de todas as direções, uma busca para ter essa articulação homogênea, né? Todos juntos, unidos, para fazer o melhor, porque de nada vai adiantar continuar nesse caminho, Não, né? até Nessa porque discussão. todos nós fomos eleitos para defender o povo, né? Todos que querem ser candidato a vereador, a deputado, têm o intuito de fazer o quê? Fazer o melhor para a sua cidade, para o estado, defender a população, os interesses da população. Então, o que for da população, o que for do interesse da população, o que for do município, do estado, a gente tem que estar unido aí. Não faz sentido ficar contra, não. Aí aí é projeto de poder, não é projeto pro povo. Então eu tenho toda a humildade de falar aqui que não só os daqui de Divinópolis, aqui os outros deputados da região também, né? Prefeitos, vereadores que não me apoiaram, eu não tive tanto apoio político, né? Eu tive mais um apoio popular do povo, mas eu estou aqui à disposição para ajudar todo mundo, desde que seja para o bem comum e desde que seja coisa boa para a cidade, pode sempre contar comigo. Qual que é o seu posicionamento referente a posse e porte de armas? Eu acho que eu não posso tirar o direito de quem quer ter, Júlio. Então, assim, eu acho que quem quer ter o pote, a posse e a posse de arma é um direito que cada um tem. Então, assim, se eu tivesse para votar lá, chegar um projeto desse para votar, eu voto. Eu não uso em casa. Eu não tenho, assim, essa, como é que fala, essa iniciativa de ter, mas eu não posso tirar o direito de quem quer ter, não. É uma questão de defesa. Se a pessoa quer ter uma arma dentro da sua casa para se defender, qual que é o problema disso? Não vejo problema nenhum nisso. Se eu tiver para votar lá, voto favorável. Eu vi também agora, recente, que
A Câmara agora, ela tem um interesse de colocar de novo em votação ou em pauta a redução da maioridade penal para 16 anos. Você é a favor, Sou é a favor. contra? Sou a favor. Se tiver para votar, voto favorável. Eu acho que 16 anos já tem responsabilidade já para assumir seus atos. Então, se tiver para votar lá, eu voto favorável. Então, em relação a esses temas, então, você é favorável tanto à redução como também quem quiser ter arma, ter a posse. Porte, foi lá, posse de arma, se foi lá, fez tudo que precisava ué. fazer, foi credenciado, foi aprovado, então não cabe mais ao Estado querer tirar esse direito. Ué, se o Estado não consegue fazer, e aí essa deficiência do Estado de defender o cidadão a todo momento, por que o cidadão não pode se defender? Então, eu não vejo problema nenhum nisso. Até porque se o bandido já tem, qual que é o problema do cidadão do bem ter? Porque aí você tem que desarmar primeiro o bandido. Se você não consegue desarmar o crime organizado, os bandidos, qual que é o problema do cidadão do bem poder se defender? Então, nesse ponto, eu não vejo problema nenhum. Você acha que, de acordo com o Código Penal que nós temos hoje, bandido tem vida tranquila no Brasil? A impunidade? Eu acho que, sim, eu acho que esse Código Penal precisa ser atualizado. É uma coisa que tem que ser estudada, né, com pessoas que têm até mais estudo em cima disso. Não falar que eu sou o cara para falar sobre isso, né? Mas é uma situação que eu acho que a gente pode melhorar e atualizar esse Código Penal. Eu acho que na cabeça do bandido ele sabe que às vezes o crime compensa. Então tá na hora dele entender que o crime não compensa, não. E tem que começar aí, é na lei. É na lei, né? Na lei. Em relação à pauta das mulheres, a pauta dos afrodescendentes, o racismo, quais são os seus posicionamentos? Não, quanto mais, eu acho que você até fala sempre isso na política, quanto mais a gente tiver mais mulheres na política, isso quem ganha é a representatividade feminina, então assim, eu sempre vou estar aberto a isso também, né? E essa questão do racismo, isso tem que acabar. Não existe isso aqui, a gente está em 2022. Eu acho que tem que ser preso mesmo e ainda pagar por isso. Tem que doer no bolso. Tem que ser preso e doer no bolso. Porque eu acho que parece que o ser humano, ele aprende quando dói no bolso. Sabe? Você não sabe se comportar como um ser humano aqui e não sabe respeitar as pessoas, né? Porque em 2022 ainda a gente ainda tem casos desses ainda, Júlio, que a gente vê que toda hora aparece uma matéria de racismo, da pessoa que foi preconceituosa, e isso a gente tem que acabar, tem que combater isso aí. E talvez tem que ser na cadeia mesmo. É ficar preso, você não sabe conviver em harmonia com as pessoas, você tem que ter preso na cadeia. E ainda para mim tem que doer no bolso. As duas coisas. Com certeza. Uma situação assim que muita gente tem curiosidade hoje, um almoço de domingo na casa da sua mãe, né? Sim. Tem um prefeito, tem um deputado estadual e tem um senador. Não é um almoço qualquer mais, né? De repente ali pode sair alguma ideia, ou pode discutir coisa ali do país, da cidade, do estado. Como que tem sido essa convivência, se você puder falar, lá quando está todo mundo reunido, assim, com esse peso político, esse peso todo, nessa convivência do dia a dia. Eu sei que vocês se dão bem, os irmãos vivem em harmonia, tudo, mas com esse peso político, assim, fala de política lá no almoço, não fala? Porque quando a gente tá em almoço, a gente tá com meu pai, com a minha mãe, então a gente conversa outros assuntos, estou com meus filhos, não fala muito sobre essa questão política. Não fala. Às vezes entra, mas é coisa do normal mesmo, corriqueira mesmo, então sabe? É separado. Às vezes aí a gente encontra, não em almoço, encontra talvez ou no meu gabinete, ou no gabinete do meu irmão Eduardo. Pra falar de política, então, marcam o horário, não tem muito isso em almoço, não. A gente não conversa tanto assim, igual você falou, questão de planejar alguma coisa, de projeto, essas coisas, de sair. Eu falo isso assim, não tem, não. Porque é o imaginário, né? Fala assim, nossa, lá reuniu lá os irmãos e um é senador, o outro é deputado. Será que lá sai algum assunto? Algo não, assim, mais quando a gente encontra para falar. Essa é até para tirar mesmo a dúvida, porque muita gente pensa, né, que pode ter uma ideia, uma conversa. Porque é o tempo que eu posso estar com meu pai, com a minha mãe, né? Porque agora, como fica muito corrido, igual, por exemplo, eu já estava como deputado estadual e eu fico, às vezes, 3, 4 dias fora, né? Fico em Belo Horizonte, eu tô rodando o estado. Então, assim, quando eu vou estar com meu pai, com a minha mãe, a gente tenta ficar mais com meu pai, com a minha mãe, conversando mesmo, assim, é coisa de família mesmo, né? É o tempo que eu posso ficar com meus filhos também, né? Então, não tem muito, assim, não é 100% falar de política, não. Então é separado, então, muito separado. Isso é bom, para não ficar misturando também as coisas e aproveitar o tempo em família. Aqui, ó, tá me ligando, meu irmão.
Foi o deputado estadual, que é deputado estadual, né? Ganhou. Deve ser para resolver problema aí. É isso aí, né? Mas com certeza. É. Em relação agora para Minas Gerais, você tem algum projeto específico, alguma coisa que você quer trazer para Minas Gerais? Falando assim do nosso estado, o que você pensa assim? Você já planejou algo? Eu rodei muito o estado, né, nessa mandato meu de deputado estadual, e a população questiona, e eu acho que isso é muito importante também. Assim, saúde para mim é primeiro lugar. Uma das coisas que a gente vai fazer agora, junto com o governador Romeu Zema, é iniciar as obras do Hospital Regional. Então isso deve começar agora, início de fevereiro. Eu vou até estar com o governador agora sexta-feira, a gente vai planejar isso, ele vai vir aqui em Divinópolis para poder dar ordem de serviço. Então essa questão da saúde é muito importante também, não vai ser só o daqui não. Então vai ser o de Divinópolis, Conselheiro Lafayette, o de Governador Valadares, Juiz de Fora, Sete Lagoas e de Teoflotone, que já começou já. Então vai dar início de obra em quase 5 hospitais, que são macro, né, que vai atender as regiões. Então aqui Divinópolis atende o Centro-Oeste, ali de Sete Lagoas vai atender a região de Sete Lagoas que tem ali, no caso, o Governador Valadares ali, vai pegar a área leste ali, que tem outros municípios também. Teoflotone também, né? O Vale do Mucuri ali pega. Então, assim, vai atender são todos regionais. Todos regionais. Então, essa parte é uma parte que a gente quer dar prioridade nisso para poder ajudar, porque a gente sabe que saúde tem que ser em primeiro lugar. E outra situação também, Júlio, que eu vejo, que eu vou tentar de todas as formas ajudar, com iniciativa privada, indo atrás do governo federal também, é as estradas de Minas Gerais, que precisa demais de ter atenção nelas. Você pode ver que esse período agora de chuva, então, é muito crítico. Ontem mesmo eu cheguei hoje cedo, eu estava na região ali de Munhaçu, a BR-262 que liga ali Minas Gerais ao Espírito Santo está intransitável, não tem jeito de andar nela. Então a gente fez uma mobilização lá também e a gente foi atrás do DENIT, já encaminhou pro DENIT, até parece que hoje já mandaram notícia para mim que estão, pelo menos, dando manutenção nela, porque ela estava intransitável. Então, são uma das pautas que a gente tem para trabalhar aqui em Minas Gerais aqui. Então saúde. Adianta a gente falar de empresa, vai trazer empresa para cá, com as porcarias de estrada que tem aqui, uma empresa vai ter atrativo, vontade de vir para cá com uma malha asfáltica que tem hoje aqui dentro de Minas Gerais aqui, que é várias regiões. É a maior do Brasil, né? E é a maior do Brasil. A maior malha rodoviária. Então assim, vão trazer empresa, tá? Pergunta a empresa na situação que tá, as estradas que tá aqui, se tem algum interesse de vir para cá. Então não adianta você ficar falando de empresa, você não consegue dar estrutura para as empresas virem para cá não. Estrada é desenvolvimento. Você vai lá naquela BR-367 que vai para o norte de Minas, uma situação horrível. Não tem jeito de transitar. Os caminhoneiros estão tudo. Meu telefone aqui não para com os caminhoneiros. Cleitinho, ajuda a gente. Então, assim, isso é uma. Eu vou conseguir, Júlio? Não sei. Mas é uma coisa que eu vou colocar como prioridade. Desses hospitais aí que você falou, o de Divinópolis, ele tá mais ou menos no mesmo nível? Não, ele tá no nível. Não, o nível dele é mais avançado? Mais avançado. Ele tava com. Agora ficou muito tempo parado, mas ele estava com quase, se eu não me engano, 70%, 80% de obra concluída. Tava faltando pouco. É ele e o Teoflotone, tanto que o Teoflotone já começou. Então, primeiro que deve terminar aqui deve ser o de Divinópolis. Tava até com essa situação de quase 10 anos parado, vai ter que mexer mais um pouco, mas ele está bem avançado para terminar. Durante o primeiro mandato agora do governo Zema, ele falou comigo, eu tive com ele segunda... Não, nada. Ele chegou para mim falar que vai iniciar as obras dele, vai conseguir terminar ele no mandato dele. Agora. Mas mais quanto tempo ali? Eu acredito, eu não posso falar porque eu não sou essa parte ideia, não faço, eu não tenho essa, não sou engenheiro, não tenho essa parte. Saber, tem muita coisa técnica. Isso. Que é até mais do que engenharia. Isso, né? envolve mais coisas. Equipamentos, né? Tem muito. No equipamento, o Domingos estava até aqui, né? Você fez com ele também. Na época, já tem um tempo também, o Domingos, junto com outros deputados, mandaram uma emenda de bancada que esse dinheiro está parado, que era para investimento de equipamento. Então até está parado. E ele só pode, ele só pode ser gasto com o equipamento. E parece que é um valor alto que, para o equipamento, já tem até o dinheiro já. Então agora, provavelmente, nós vamos ter o hospital. Eu acredito que sim. Pelo que eu conversei com o governador Romeu Zema, segunda-feira agora, a população vai ter boa notícia aí. É importante isso, né? Eu não posso falar porque eu não sou executivo, gente. Então, eu posso falar pelo que eu escutei do governador, mas pelo que eu escutei dele, vai iniciar as obras dele agora, início de fevereiro. Certo. Deus quiser. Em relação à educação, tem algum projeto já conversado para ter mais escolas públicas? Divinópolis tem muitos anos que já não tem escola estadual aqui, né? Que não
Não tem É novas um escolas trabalho a ser estaduais. feito, mas eu acho que o mais importante para mim, para a educação, é valorizar o professor. Eu até vi uma questão do piso agora, que o ministro, né, da educação, o Camilo, acho que Camilo Santana, se não me engano, que é da educação hoje. Ele anunciou essa semana agora que vai dar o aumento do piso quase, se eu não me engano, quase 15%. Então, para mim, a maior valorização para a gente melhorar a educação é o professor. É valorizar o Você acha que o professor. professor é subvalorizado? Eu acho que poderia ser mais. Porque você só comparar o salário do professor, comparar com os outros. Se toda profissão que existe vem do professor. É. Então, assim, precisa valorizar. Você até falar, mas é pouco, mas para quem paga é muito. Mas tem que valorizar o professor. É dali que sai, né? Então, assim, para mim, o maior ato de valorização da educação é a valorização do professor. E é questão de remuneração mesmo, é salário. Né? Então, parece que vai vir mais um aumento aí agora de 15%. E eu Mas acho que isso é 15% importante. É muito importante. Hoje você é senador. Você pensa, é lógico que é muito cedo, você pensa também atuar no executivo no futuro? Nunca passou isso pela minha cabeça, Júlio. Tem essa. Quando eu começo o mandato, eu não fico pensando o que eu vou ser depois, sabe? Então, assim, vou deixar na mão de Deus e estar preparado. Se eu vier fazer isso, se eu um dia me candidatar a um cargo de executivo, eu vou estar preparado para isso. Se eu sair é porque eu estou preparado. Porque eu sei que o executivo é diferente. O executivo, você só não aponta, né? Você só não fiscaliza. O executivo você tem que trazer o resultado, né? Então, eu tenho um sonho de ser prefeito da cidade de Divinópolis ainda um dia. Quando eu tiver mais velho, é um desejo que eu tenho pessoal, sabe? Morro de vontade de ser prefeito da minha cidade. Seu prefeito. Mas isso não sei, deixar isso acontecer, deixar na mão de Deus e da vontade do povo, que é o povo que escolhe, né? Porque eu tô te perguntando porque é curiosidade de muita gente, né? Ver uma ascensão, ver uma trajetória e ver também uma capacidade, porque não pode negar que foi uma surpresa positiva, igual você falou que foi muito combatido, muito questionado, muita gente, mas será que vai, não vai, né? Não vai conseguir conciliar as ideias, não vai ser bem aceito aqui na Assembleia, não vai ser bem aceito na Câmara, e acabou que você foi superando e conquistou espaço tanto interno como também com a população. E nas suas campanhas, o seu apoio é popular. Uhum. É popular. E veio muito das redes sociais, a sua maneira de conversar, de tratar os assuntos e relacionar com as pessoas, com seus eleitores. Você vai continuar com essa mesma pegada da rede social? Vai continuar fazendo o mesmo trabalho? Vai continuar mostrando, filmando, vídeo? Sim. Algumas pessoas até, assim, eu entendo perfeitamente, né? Não identifica que esse trabalho de rede social, fala que a gente quer aparecer, mas eu queria saber qual político que não quer aparecer. Porque um político, para ter voto e ficar conhecido, precisa aparecer. E ele tem que aparecer trabalhando. Então, o que eu fiz durante todo esse percurso meu, tanto de vereador e deputado, foi trabalhando. Eu fiz o que a minha função me manda fazer. Algumas pessoas ficam meio um pouco incomodadas com isso, mas é de fiscalizar. Ontem, igual eu estava te contando, eu estava lá em Moiaçu. Que senador que você vê tá lá na estrada esburacada cobrando para que possa ser tampada, ser recapeada. Hoje mesmo eu recebi aqui do cara que falou assim, ó, o DENIT tá aqui hoje. Quer dizer, o movimento que você fez aqui ontem aqui já surgiu efeito. A sua presença, né? Isso. E eu não faço só os vídeos, gente. O vídeo é só uma maneira de mostrar meu trabalho. E eu queria até aqui perguntar quem que político hoje que não faz vídeo. O presidente Lula faz vídeo. Todos fazem, ministros fazem vídeo, deputados federais, estaduais. Qual político que não faz vídeo hoje, que não tem uma rede social ativa? Aí parece que eu não posso. Você acha que é hipocrisia de quem fala? Quem critica é hipocrisia, porque todos usam. Qual político que não usa rede social hoje, gente? Daí você usa para fazer as coisas certas. Agora, eu faço para trabalho. Eu estou divulgando meu trabalho através da rede social. É isso que eu tô. Agora, por trás, tudo que manda a minha função fazer, eu faço. Ofício, eu mando ofício. Porque o que acontece? Quando uma pessoa me cobra, a pessoa começou a mandar para mim, me marcar nas redes sociais. Cleitinha BE 262 lá tá horrível. O normal do político, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai encaminhar um ofício pro DENIT, da competência do DENIT, a manutenção da malha lá, para poder recapear ou poder tampar o buraco. Além de fazer isso que eu faço, eu vou lá e mostro. E essa mobilização dá efeito. Porque um vai lá e compartilha, o outro comenta, vira assunto dentro da região, vira assunto, às vezes até a imprensa notifica, o Cleitinho teve aqui, igual aconteceu, chega no DENIT e anda mais rápido. Às vezes o vídeo, hoje, ele vale mais que um ofício.
Entendeu? Todos hoje fazem isso. Ele é uma prova social, né? Uma Isso. prova do que tá acontecendo. Não é questão de aparecer. Ah, eu tô aparecendo, eu tô trabalhando. Mas é aparecer também. Até um cara fez uma crítica dessa pra mim. Não, você pode fazer isso sem aparecer. Eu falei assim, ó, se você quiser me mostrar como é que eu vou fazer isso sem aparecer, como é que eu vou cobrar uma coisa sem aparecer? Como é que eu vou cobrar uma coisa sem aparecer? Não existe isso, você cobrar uma coisa sem aparecer, não. Ué. Na política não tem jeito, não. Ué. É impossível. Né? Agora, eu posso exceder um pouco? Eu não sou perfeito. Eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui, Júlio. Eu falo isso pra todo mundo. Ó, gente, achar que você vai achar um político perfeito que pensa 100% que você pensa, que vai agir do jeito que você quer, você tem que se candidatar a ser esse político. Que não existe esse político, não. O único que não foi político foi Jesus Cristo. Que foi perfeito, fez tudo certo e ainda morreu crucificado. Então, se eu não morrer crucificado, já tá bom. Andava só com 12 e um ainda era traidor, né? Não, ainda era traidor. Tinha E só olha que ele 12. era perfeito e andava ainda com 12, hein? Andava com 12 É. e um era traidor. Eu não né? precisava de ninguém, não andava com 12. Diz Imagina a estatística gente. que 8% mais ou menos de quem anda com a gente tá querendo puxar o tapete. Mas enfim, então para essas críticas que você recebe em relação à sua conduta, o seu jeito de trabalhar com a rede social, para você não te atinge. Não, eu só sei que eu só estou fazendo o aluno. o seu compromisso é em mostrar o que precisa ser feito e cobrar. Ô, Júlio, eu só tô fazendo aluno, porque os que criticam também faz. Tá lá tweetando, tá lá fazendo vídeo. Tem também aquele que Os mais criticam é o que mais faz, gente. Eu não aguento isso, você tá entendendo? Me critica é que gosta de fazer vídeo, mas tá lá fazendo. Entendeu? Pega uma rede social de algum político que não faz um vídeo hoje, que não publica alguma coisa no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook, né, no seu TikTok. Tem uns que até falam assim, ele é de TikTok. Cara, eu sou se você pegar lá, analisar, vai lá e ver lá no parlamento lá dessa Assembleia, dessa legislatura, foi um dos que mais propôs esse projeto, foi eu. Eu fui o autor do projeto agora que diminuiu a taxa de licenciamento, essa porcaria dessa taxa que não deveria nem cobrar essa taxa, que é uma prestação de serviço que o Estado não faz mais, porque hoje você faz ela online. Eu denunciei essa porcaria, que custava R$133, eu fiz o projeto para acabar com ela, o projeto aprovou, mas ainda o governo acha que o Detran ainda tem uma prestação de serviço. Mas de qualquer jeito, de 133, caiu agora para 31, R$32 que o povo tá pagando, quer dizer, R$100 a menos. Quer dizer, eu tirei 2 bilhões do caixa do Estado, coloquei no bolso da população. Aí para falar assim, é muito pouco, você e os outros políticos, que acaba fazendo projeto para aumentar imposto, para colocar mais taxa para você pagar. Eu fiz o contrário. Eu sou autor da lei lá também, lá que acabou com a questão de privilégio para os 3 poderes, em questão de licitação de itens de luxo, igual, você lembra quando o STF abriu a licitação de lagosta? Lembro. Aqui não pode fazer isso mais, porque o projeto que eu fiz foi via Estado. Né? Então, no caso, o executivo, o legislativo ou o próprio judiciário daqui quiser abrir licitações com itens de luxo, querer comprar carro de luxo, querer alugar carro de luxo, querer abrir licitação, não pode. Champanhe não importado. pode. Entendeu? Então, assim, tem vários projetos aí. Eu acabei de fazer um que ainda não votou no segundo turno, mas eu acredito que algum deputado vai pegar aí, ele vai. Porque lá são 2 turnos, passou só no primeiro, que é a questão da taxa de esgoto aqui, que não é só para Divinópolis, mas em Minas Gerais, que a Copasa cobra. Onde tem a Copasa, né? Onde tem Copasa em Minas Gerais, aonde for comprovado que não tem um efetivo tratamento de esgoto, a Copasa terá que dar desconto na tarifa de água. É projeto que eu fiz também. Fora vários outros projetos estão lá, que eles não quis passar porque aí não foi de interesse deles. Mas um dos deputados que mais propôs projeto lá foi eu. E aí que tá, gente, vocês precisam entender o que é a função de deputado. É de legislar, que é de criar projeto, de fiscalizar, foi o que eu mais fiz dentro do estado. Rodei o estado inteiro de Minas Gerais aí, mostrando um monte de coisa abandonada, parada. Equipamento da saúde tá parado há mais de 10 anos, hoje tá em hospitais, ultrassom, raio-x, tá tudo aí que tem que estar parado. Foi a minha mobilização, viatura da PM, um monte de coisa que eu achei que estava parada, tá aí entregue agora. É minha função. Ah, você tem que fazer. Quem faz é executivo, gente. Quem faz obra de estrada, de escola, de próprio hospital, quem faz isso é o governador, é presidente, não é deputado, senador. A gente não tem um orçamento na mão para fazer isso. A gente faz é fiscalizar o orçamento que está na mão do executivo. É essa que as pessoas têm que entender o que é função. Então, o que eu estou fazendo é só o que a minha função me manda fazer. Então, a compra desses artigos de luxo, essas licitações, então... Aqui é só do próprio bolso deles agora, se vocês quiserem. Um projeto seu, então, é lei. Não tem isso mais. Não, o Zema sancionou. Gerais não tem. Não, se quiser fazer é do próprio bolso. Se vocês quiserem fazer farra com lagosta, eles vão ter que tirar do bolso deles e pagar. Agora, levar isso para Brasília já é mais difícil. Não, né? mas tem jeito. Não, tem, mas você acha que é mais Não, complicado? não sei. Depende dos Porque outros. já são outras unidades de federação, né? Já Mas são aí mais eu deputados. dependo do caso
né, de fazer essa articulação com os senadores para poder votar, né, mas acho que tudo é mobilização. Se você consegue mobilizar, o que eu fiz com a taxa de licenciamento que eu consegui passar ela? Porque eu mostrei para a sociedade, em vídeo, que aí alertou o povo, que você mesmo faz isso sem precisar do Estado. Porque papel moeda que você chegava no Blitz e tinha que mostrar, hoje você tem esse online aqui, ó. Você para no Blitz, você mostra pelo seu Já telefone. fui parar 2 vezes essa semana e nem precisou de ir. E nem precisou. Isso. Porque você tem ela, você faz esse trabalho online. Então, a hora que a população viu que ela estava pagando R$ 133 para nada, aí ela pegou e ficou doida. Aí esse vídeo meu, não sei, deu quantas milhões de visualização. Mas aí o que aconteceu? Fiz o projeto, a imprensa também começou a mostrar isso, pressionou. Pressionou quem? Os políticos, a votar o projeto. Como é que vota contra um projeto desse? 2 bilhões? 2 bilhões. Deixou de arrecadar. Certo. Em relação... Não é que deixou de arrecadar, né? Porque vai arrecadar do mesmo jeito. Porque esses R$100 que volta pro povo agora, ele gasta em outra coisa. Ele tá pagando imposto do mesmo jeito. Tá deixando de arrecadar, não. Tá sendo justo. Devolve para ele gastar e em outra coisa. De outra maneira. Só que essa taxa, ela é indevida. O fato é isso. Não tem prestação. Ela foi criada para uma prestação de serviço que o Estado não faz mais. Então não tem por que o Estado cobrar. E ainda nós temos que lutar para acabar. Porque ainda é de 133, caiu para 33, caiu R$100. Mas na lógica mesmo não tem que cobrar nada. Porque não tem prestação de serviço nenhuma. Verdade é essa. Eu tenho um posicionamento seu que você também é contra auxílio paletó, auxílio moradia. Abrir mão. Abriu mão. Uso o que é eu sempre uso, Júlio, o que eu vejo que é consciente, que é em benefício da população. Por exemplo, eu fiz um gabinete aqui em Divinópolis para poder atender o povo. Então, acho que se é para atender o povo, eu peguei e fiz esse gabinete aqui. Igual vou continuar com esse gabinete aqui para atender toda a região. Então, o que eu vejo que é em benefício da população, eu vou ter que ir para lá, transporte, então vou ter que usar. Você tá entendendo? Agora eu acho assim, olha lá como é que é lá o Senado. Lá você já tem um apartamento funcional e você tem para escolher ainda o auxílio moradia. Para que eu vou pegar um auxílio moradia se já tem um apartamento funcional para cada senador lá? Faz sentido uma coisa dessa? Eu lembro que uma vez você falou que o salário que você ganhava, você já tinha condição de comprar o seu terno, uma camisa? E esse auxílio é um auxílio extra que você recebe quando você entra no mandato e quando você sai dele. Chamava de auxílio paletó, hoje até mudou o nome, que eu acho que eu falei tanto disso, ficou com vergonha, e mudou para auxílio mudança. Que sentido que faz. E outra coisa, eu quero explicar para a população para eles entenderem. Um trabalhador, quando você está aqui na sua empresa, você contratou uma pessoa para trabalhar com você. Ela não vai ter que trabalhar um mês para depois você pagar o salário dela? Na política, não. Eu entrei, cai na minha conta um auxílio paletó do valor do meu salário para mim poder fazer o que eu quiser, sem eu ter feito nada até ainda. Então, isso para mim é imoral. No primeiro dia, né? Você recebe agora, uns dias antes ainda, não recebe nem no primeiro dia, não. Por exemplo, se eu vou agora dia 1º, deve cair uma semana antes. E isso é para... vereador não tem, né? Não, isso tem para deputado e senadores. Estadual, federal... Estadual também tem. Que eu recebi, eu doei. Eu tô recebendo ele agora de novo, porque você recebe quando você entra no mandato e depois quando você sai do mandato. Então, como eu tô saindo, eu vou receber lá agora. E eu vou pegar e vou doar ele. Porque como ele é meu, eu não vou devolver para eles, eu prefiro pegar e doar. Vou doar ele. Entendi. Faz alguma obra social? Vou doar ele. Eu vou receber como senador agora também. Então, eu recebi na despedida minha de deputado e devo receber agora como senador também. Então, vou receber 2 vezes eu junto e vou fazer uma doação. Você acha que o cenário nacional nosso hoje está preparado para receber um político com a sua visão, essa visão sua de mostrar, de ir, não de polemizar, mas de trazer a problematização aos olhos de todos, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Você hoje acha que o país está preparado? Porque uma coisa foi Divinópolis, uma coisa em Minas Gerais, agora sua projeção já é macro, já é nacional. E tudo que você fez até agora foi proveitoso, deu certo, né? Mas só que aí, atrás de montanha, vai tendo montanha. O seu trabalho é um trabalho que tem que ser feito desse jeito. Quem sabe o que faz o judiciário, o executivo e o legislativo, sabe que um deputado, um vereador, um senador tem que
legislar E fiscalizar. fiscalizar. No caso, tá o ali senador pra isso. ainda ele representa seu estado, né? É. Então, assim, eu vou estar ali para representar o meu estado. Então, o que tiver de interesse para a gente poder, que está nacionalmente, a gente tenta trazer para Minas Gerais, né? Eu trazer os recursos para Minas Gerais, a gente tenta atrair empresas para Minas Gerais, as propostas que tiver lá, que é a favor, a gente está buscando para Minas Gerais aqui, você tá entendendo? Então, eu estou representando o estado, mas eu não deixo de representar o povo, que é o mais importante, porque eu fui eleito pelo povo. Então até falam, quem representa o povo é a Câmara, que são os deputados. Não. O Senado representa o povo, sim. Ó. Fui votado pelo povo, pô. Como é que eu não represento o povo? Entendeu? Então eu tô ali para representar o povo ali, e é isso que eu acho que a política para mim precisa de várias reformas, né? Mas eu sempre falo uma aqui que é muito importante, que é a reforma política. A gente precisa passar por essa reforma, e uma reforma moral. Porque eu acho que deu muito poder para político, deu muito privilégio para político. Sabe, o político, para mim, é só um mero empregado da população. Foi o que eu estava conversando com o Fernando aqui, que estava até me questionando, um eleitor meu, Fernando, você pode me chamar aqui a hora que você quiser. Ele estava até na hora me questionando, eu falei assim, mas Fernando, deixa eu fazer uma pergunta. Que dia que você já ia conversar com um senador na sua vida? Aí eu desarmei ele. Porque, peraí, Fernando. Ué. Fernando, você está aqui conversando comigo aqui, eu tô te dando espaço. Quem faz isso, Júlio? Quem passa o telefone para a população? Divinópolis inteiro tem meu telefone. Sabe onde que eu moro? Tem vereador que não passa. E é o que eu tô falando. Primeira coisa que um político acaba ganhando a eleição. Não tô falando de grandeza de cargo, não. Eu tô falando de grandeza dessa intuição de relacionar, de dar uma satisfação. Mas é porque sempre colocou como fosse político, fosse uma coisa de outro mundo. E às vezes tem político que não gosta de mim, que eu faço totalmente o contrário. Eu gosto de mostrar que político não é nada. Quem é de verdade mesmo é o povo. Político é só um mero empregado da população que tem serviço ao povo. Entendeu? Então, essa gestão nossa hoje aqui em Divinópolis, tem grupos de WhatsApp que tem o prefeito, que tem vereadores, alguns, não são todos, e eles estão lá com o número pessoal deles. Tá certo. O número pessoal. E, por exemplo, tenho WhatsApp desde quando, acho que o WhatsApp começou em 2012, 13, que começou a ter essa abrangência dele. Quando começou a surgir os grupos, eu nunca vi. Uhum. Então, isso que você falou aí é a realidade. Tem muita gente aí que às vezes está querendo questionar, e você fala assim, mas que dia que você conversou com Não conversa com o não, prefeito? nunca conversou não, gente. Que dia que você teve a liberdade de mandar um áudio para o Sempre prefeito, ficou para um distante. senador, para um deputado? Sempre ficou distante. Hoje está tudo muito mais próximo. Aí Isso. também é por causa da rede social. O próximo também te faz você ser mais pedrejado também. Porque como você se expõe demais da conta, é normal você tomar paulada mesmo. Eu tô tomando muita paulada, porque eu não fico escondido. Porque o que mais me chama atenção é porque a população sempre falou assim, eu quero um político perto de mim, eu quero um político presente, que a população sempre cobrou que, esse cara aparece só em 4 anos, é um parasita. Aí depois quando a gente aparece, a gente tá mostrando todo dia, não, esse cara quer aparecer. Parece também que não sabe o que quer. Porque sempre cobrou que o cara tá presente. Eu tô fazendo isso, eu tô fazendo o que a população pediu pra fazer, tá presente, né? Isso também é um pouco do jogo, também do cenário, né? Porque quem tá de fora, tá na oposição, e vai bater. ele quer criticar de todo jeito. Se você não aparece, vai você bater. esconde. Se você aparece, você quer aparecer. É difícil. Então, assim, aí é que tá esse time, né? Que você vai ganhando com a experiência, né? Com o dia a dia, a sua rotina. Você vai ganhando essa experiência e aprendendo a lidar com isso, né? Hoje eu tenho certeza que hoje você já olha para certas situações completamente diferente de 4 anos atrás, com 6 anos certeza. atrás. Já vai amadurecendo. Hoje você já respira mais, já pensa, já vê o que precisa falar, o que não precisa. Porque nem sempre também é importante você ficar toda hora também perdendo tempo também com discussão que não vai levar a nada. A pessoa só quer sugar ali, né, aquela ideia. O presidente Lula, o que você acha dele? Eu acho que o que eu sempre falo que eu tô falando é que eu vou cobrar dele e vou fiscalizar ele, porque já foi presidente 2 vezes, né? Teve a oportunidade aí de mudar esse país, eu não vi mudança. Foi um dos motivos que fez eu entrar na política, foi ver tanta corrupção, tanta roubalheira, e eu tava nesse governo aí, né? Um cara que fala que veio do povo, um cara pra mim que fala que é do povo, não pode deixar roubar dinheiro do povo. É uma coisa que eu tenho como lema meu. Posso ter minhas falhas, meus equívocos, mas uma coisa que eu não aceito na política é essa questão de desviar dinheiro e corrupção com dinheiro público. Porque nós que somos políticos,
A gente sabe da realidade de cada povo brasileiro. O político que está dentro da política sabe como é que está a situação da UPA, como é que está a situação da educação, as escolas sucateadas, é isso, a estrada tudo acabada. Aí pega os políticos, pega e rouba esse dinheiro que deveria estar sendo investido. Então uma das coisas que não faz eu me aproximar dele e não apoiar ele e não acreditar nele é isso. Ele é um ex-presidiário que estava preso. Mas nós vivemos num regime democrático que a população quis. Então a população quis. Agora, eu estou como senador. O que eu vou fazer é cobrar e fiscalizar dele. Entendeu? Não é nada pessoal. Sabe? Igual eu tô falando, se acertar as coisas que precisa do país para melhorar o país, eu jamais vou atrapalhar. Eu quero o melhor para o meu país. Mas agora, ele, nessa situação, não é um cara que eu me identifico. Sabe? E outra coisa, eu sei que quem votou nele também votou em mim. Tem muita gente que votou nele que votou em mim. Então, assim, eu trabalho para todo mundo. Eu tô com o povo. Pode ter certeza disso. Vou trabalhar 100% para a população, para todos, até para quem não votou em mim. Mas com ele, eu vou fiscalizar e vou cobrar. É meu direito, como senador e como cidadão também, de cobrar dele. Seu direito e seu dever, né? É meu dever. Tá certo. E sua relação com o governador Romeu Zema? A minha relação com ele é ótima. Vai até vir aqui agora para a gente poder começar as obras do hospital regional. Falo também, né? Não existe o político perfeito. Ele não é, eu não sou, ninguém vai ser perfeito. Perfeito foi só Jesus Cristo. Mas o governador Romeu Zema, para mim, chega bem perto do que a população espera de um político. Sabe? Ter responsabilidade com o dinheiro público, saber administrar o dinheiro público. E eu resumo o governador Romeu Zema numa situação que aí fica para as pessoas entenderem. Nos outros governos que passaram, Júlio, ficaram mais de não sei quantos anos pagando o salário do servidor atrasado. As prefeituras sem receber. Ele pagou todas as dívidas dos outros governos anteriores e ainda colocou em dia. Ah, Cleitinho, mas em dia é obrigação que os outros não fizeram. Então, para mim, já fez mais que os outros. Entendeu? É uma competência, né? Só de ter conseguido fazer. Eu acho o seguinte, obrigação, mas os outros não fizeram nem obrigação. Então, a gente já tá na frente. Sabendo que ele não é perfeito, que eu não sou. Mas, para mim, chega bem perto do que espera de um político. Com certeza. E ele teve essa votação agora... Tanto que né? foi aprovado. Foi no ele foi eleito, muita gente ficou, né? Ninguém conhecia o governador Romeu Zema. Ah, mas e aí, como é que vai ser? Teve mais votos que dessa vez e foi reeleito novamente. Então foi aprovado. O jeito dele lidar com essa questão do dinheiro público, ele é diferente. É aquele administrador. Eu mesmo já tive a oportunidade, às vezes, de estar em aeroporto uma vez e ele em voo de carreira. Sim. Entendeu? Ele não estava num voo executivo. Às vezes as pessoas podem achar isso muito pequeno, mas isso mostra, para mim, mostra que é grande. Porque é nessas atitudes que a gente vai começar a mudar a conduta política que precisa mudar. É nessas pequenas ações que ele faz que mostra que pode ficar grande. Porque é nisso aí que a gente vai mudar a conduta política. De tirar que o político é um rei, sabe? Que o político ele é um marajá, e tinha um faraó. Muita gente até pensando assim, nossa, mas... O governador vai voar aqui normal. Comercial, assim, né? Comercial, voo comercial, voo de carreira, tudo. E assim, tá certíssimo. É um exemplo. É um exemplo. Só tá mostrando que ele é igual a todo mundo. E assim, mas nem todo mundo fica sabendo, né? Não. Nem todo mundo fica sabendo. Mas isso é importante que seja falado. Eu, assim, não tô defendendo. Eu tô falando no meu ponto de vista. E isso é a coisa certa a ser feita. Né? Respeito com o dinheiro público, respeito com os problemas sociais que nós temos e não jogar fora os nossos recursos, um gasto igual você está falando aí da lagosta, de vinho importado, de champanhe, isso aí não é correto mesmo. Não. Tem limite, né? E é nessa direção. E eu acredito que a rede social ajuda muito a quem quer transformar isso. Isso. Apesar de que tem muita gente que não sabe usar, mas você fazendo um bom uso dela, você pode transformar. Com certeza. Muita situação, muitos cenários. Vou fazer agora aqui com você 2 quadros, que chama Ponto de Vista em uma Palavra. Eu te falo uma palavra de uma personalidade, você responde só com uma palavra. Sim. Tá certo? E vamos ver aí como que é o seu ponto de vista em relação a isso. Deus. Deus é tudo. Família. A base. Filhos. Patrimônio. Política. Servir. Bolsonaro. Gratidão. Lula. Terá o maior fiscalizador da vida dele. Como ele nunca teve. A política do futuro. A política do futuro é pensar sempre no próximo e não pensar no seu interesse particular. Se você pensa
pelo coletivo, a política muda. A partir do momento que você pensa por individual e por você, nunca vai mudar. E é sempre que eu entrei na política, é sempre com vergonha na cara de pensar que eu tenho que fazer é pelo coletivo e não por mim. Rede social. Rede social é realidade. Divinópolis. É meu amor. Brasil. O Brasil é a minha pátria. Onde você quer chegar? Eu não quero ser crucificado. Agora chegar, Deus vai me mostrar onde que eu vou chegar. Você está satisfeito com o seu trabalho? Bastante. O que você acha que você precisa melhorar? Talvez ouvir mais e equilibrar mais. Talvez a gente, político, quando a gente tá na política, eu tô rendendo um pouquinho, Júlio, mas é porque a gente fala mais, sabe? A gente fica muito falando, político fala muito. Então a gente tem que ter a humildade também de ouvir. E às vezes também eu posso ouvir também mais. Que você olha pra você e tem orgulho. A minha história. Minha história me dá orgulho, porque da onde que eu vim, da onde que eu cheguei, aí onde que eu tô, não que, senador seja uma coisa de nossa senhora, sabe? Mas, sim, pô, ninguém acreditava em mim. Aqui na minha cidade, aqui, às vezes eu era até tratado como, antes aí, de chacota. E ter me tornado um senador, levar o nome da minha cidade agora pro Brasil inteiro, então, a minha história também é bacana também. Isso, tô fazendo pra merecer também. No seu ponto de vista, quem é o político e o homem Cleitinho? Do ponto de vista, por exemplo, o Cleitinho é um cara que é muito. Eu sou muito assim, muito intenso, extremamente intenso. Que eu entro numa coisa, eu entro de cabeça pra ficar 24 horas mesmo. Eu acho que é por isso que eu tô dando certo na política, porque eu sou um cara determinado, extremamente prestativo. Então é isso que é o Cleitinho, é um cara que tá sempre intenso em tudo que faz, né? E o político é um cara que eu vejo eu como um cara empregado da população, que tem isso na minha cabeça mesmo, sabe? Que tipo assim, que tá sempre preocupado que, a pessoa me chamou aqui, eu tenho que dar uma satisfação para ela, eu tenho que responder ela, eu tenho que correr atrás porque ela me pediu, por mais que eu não consiga. Eu sou um cara compromissado. Eu acho que um político eu posso resumir é isso, comprometimento. Eu sou comprometido no que eu faço. Senador, agradeço sua presença. Muito obrigado. Espero que em breve nós possamos estar de volta aqui para falar das conquistas que nós vamos ter em Brasília, para Minas Gerais, para nossa região, para o nosso país. Te desejo boa sorte, né, nessa nova caminhada, nessa nova empreitada, que você tenha sempre essa sabedoria irreverente, né, que é um jeito diferente de ser sábio, né, que você consegue transformar situações, valorizar quem não tem valor e ao mesmo tempo consegue mudar cenários até então inimagináveis. Muita coisa que você tem conseguido era praticamente impensável alguns anos atrás. Então te desejo muita sorte, espero revê-lo em breve. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade. Quantas vezes precisar de mim, eu tô aqui para poder me posicionar e poder dar entrevista também, e poder esclarecer tudo que é do meu mandato, viu? Muito obrigado, Júlio. Valeu. Valeu. Um abraço.